Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gostariam de aprender esse bolo recheado e com cobertura de leite ninho? Fácil de fazer, descomplicado, sem segredos. Vamos aprender? Então se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like que nós sempre traremos receitas deliciosas e descomplicadas para vocês. Bora lá então fazer a receita. Aqui começaremos a bater a nossa massa. Já na bacia aqui da batedeira, nós temos 6 claras de ovos. Os ovos são grandes, não podem ser aqueles ovos muito miudinhos. Nós bateremos até formar aquele ponto de neve. Vamos começar a bater então. Nossas claras já estão no ponto. Nós retiraremos aqui da bacia da batedeira para darmos continuidade à massa. Vamos retirar aqui. Eu usarei a mesma bacia. Olha como elas estão firmes, pessoal. Na mesma bacia, mesmo ela estando ainda com um pouco de clara, não tem problema. Nós adicionaremos 3 copos tipo americano de açúcar. Esse açúcar ele está peneirado para retirar aqueles gruminhos que às vezes acabam ficando. E aí eles ficam no fundo da assadeira. Esteticamente não é legal e a pessoa acaba mordendo uns gruminhos meio duros, são justamente esses gruminhos de açúcar. Então nós adicionaremos aqui na bacia 3 copos tipo americano de açúcar. Pessoal, eu usei esse copo que é o tipo americano, mostrando para vocês qual copo que é. Eu usei até em cima, tá bom? Sem exceder, mas até em cima. Não é nessa marca de cima eu utilizei como medida, tá bom? Então, são os 3 copos tipo americano de açúcar refinado peneirado. As gemas dos 6 ovos. Uma colher de sopa de baunilha. Eu gosto dessa baunilha escura. Quem quiser usar a branca pode estar usando, mas eu gosto mais dessa baunilha escura. Agora nós bateremos até formar um creme bem aerado. Depois, no meio aqui do processo, eu rasparei a lateral aqui da bacia da batedeira. Darei uma paradinha só para raspar aqui a lateral da bacia da batedeira, só para retirar essas gemas que ficam aqui na lateral, porque se a gema não for bem batida, o bolo vai ficar com gosto de ovo. A baunilha ajuda a retirar esse gosto de ovo, mas mesmo assim as gemas precisam estar bem batidas. Agora voltaremos a bater. Olha só como está bem aerada a nossa mistura. Tá vendo? Clareou bem. Então as claras já não tem perigo delas estarem com aquele gosto de ovo. Agora, pessoal, aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento para bolo. E aqui eu tenho 4 copos e meio tipo americano de farinha de trigo. Eu irei misturar o fermento aqui com a farinha.
E volto a dizer, pessoal, meu copo medida é esse copo tipo americano. Eu não uso a medida aqui, esse risco. Eu uso até em cima. Eu não excedo a quantidade, o nível aqui desse copo, tá? Mas não é nessa risca de baixo, é na risca de cima. É no limite do copo mesmo, tá bom? Agora que eu já acrescentei o fermento de bolo na farinha, aqui eu tenho 1,5 copo tipo americano de leite, tá? O leite pode estar quente, pode estar gelado, temperatura ambiente, vocês podem estar terem aberto a caixinha na hora, não tem problema. Nós iremos alternar aqui nessa mistura de gemas com açúcar e baunilha. Então vamos começar um pouquinho dessa mistura, alternando com um pouquinho de leite. Aí vamos alternando. Depois daremos uma leve batidinha para ajudar a misturar. Mais um pouquinho. E agora o restante. Vamos dar uma leve batidinha, aí nós, com o auxílio dessa espátula, nós daremos uma raspadinha na lateral. Uma leve batidinha. Retirarei aqui o batedor. Darei uma raspadinha aqui na lateral. Vocês viram que na batedeira ficou pouquinho tempo. Eu terminarei de misturar aqui com essa espátula. E nós agora misturaremos as claras batidas com essa mistura. Uma dica, pessoal, se vocês quiserem retirar essa mistura da batedeira, colocar num recipiente maior para depois irem incorporando a clara, eu até recomendo, porque o que acontece? Vocês não poderão socar a clara nessa mistura, vocês terão que incorporar essas claras a essa mistura. Aí nós incorporaremos aos poucos essas claras, para a massa ficar bem leve. Massa bem incorporada, bem aerada, ela está bem homogênea. Agora, aqui nós temos uma assadeira. Ela tem aproximadamente 31 centímetros de comprimento, 22 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Ela está untada com margarina sem sal. Eu não costumo polvilhar farinha nesse tipo de massa. Se vocês quiserem polvilhar para facilitar, é que a minha também, essa assadeira também, ela é antiaderente. Vocês podem estar polvilhando farinha de trigo. Eu não costumo passar na lateral, porque o que acontece, pessoal, conforme ela vai assando, se eu untar a lateral, a massa irá descolar e deformar o meu bolo. Então é preferível, depois de assado, eu passar uma faquinha de leve para desgrudar, mas pelo menos ela vai ficar retinha. Então vamos colocar a massa. Agora levaremos ao forno.
180 graus, não excedam o limite dessa temperatura, caso contrário o bolo assará muito rápido na lateral e ficará cru no centro, tá bom? Então 180 graus até a massa ficar dourada. Eu mostrarei o ponto para vocês. Pessoal, agora a calda que eu mostrarei para vocês, ela é neutra, vocês poderão utilizar em qualquer tipo de recheio. Aqui nós temos 6 copos tipo americano de água filtrada. E 2 copos tipo americano de açúcar refinado. Nós daremos uma misturadinha, levaremos ao fogo. A hora que ele levantar a fervura, vocês contem uns 5 minutinhos e a calda já estará pronta. Aí é só esperar esfriar para nós podermos regar o nosso bolo. Nosso bolo já está assado. Olha só como ele está firme ao centro, dourado. Na dúvida, se vocês quiserem espetar um palitinho aqui ao centro para ver se ele sai limpinho. Agora nós esperaremos ele esfriar, a massa esfriar. O certo, pessoal, para a massa ter mais estabilidade é fazer de um dia para o outro. Por exemplo, vocês fazem a massa à noite para montar o bolo no dia seguinte, tá? Porque a massa fica com maior estabilidade. Mas caso vocês não tenham todo esse tempo, então vocês irão esperar esfriar a massa para poder rechear com o recheio de leite ninho. Aí sim o leite ninho vai precisar ficar algumas horas na geladeira para ele se estabilizar. Bom, daremos andamento então ao nosso recheio. Aqui eu tenho 150 ml daquele bate chantilly, aquele bate chantilly que já vem com açúcar. Tá? Então aqui tem 150 ml. Nós adicionaremos meia colher de sopa de baunilha. Eu sempre digo que eu gosto dessa baunilha escura. Aqui eu tenho 300 gramas de creme de leite de caixinha. Então é uma caixinha e meia de creme de leite. Agora, nós adicionaremos 30 gramas de emulsificante para sorvete. Gramas de emulsificante. Aqui eu tenho o leite em pó, que são 150 gramas de leite em pó da marca, da preferência de vocês. 150 gramas. Leite condensado, pessoal. Aqui eu tenho 250 gramas de leite condensado. Agora nós daremos uma leve mexidinha aqui para podermos bater e ele virará um creme. Mostrarei para vocês o ponto. Daqui a pouco eu pararei de bater para poder tirar o excesso, às vezes, de leite em pó que fica na lateral da batedeira. Vamos lá bater então. Eu darei uma raspadinha aqui na lateral, que ficou um pouquinho de leite em pó. Olha, ele já está começando a virar um creme. Vamos voltar novamente a bater.
Olha, nosso creme já está no ponto. Vocês viram que os ingredientes são simples, ó. Ele deu esse ponto. Ele fica cremoso, mas o segredo desse bolo, a hora que nós montarmos, colocarmos na massa, o segredo é ele ficar algumas horas na geladeira. Caso contrário, ele não ficará estável e a massa deslizará, ficará torta. Então, para ele estabilizar, precisa ficar algumas horas o bolo montado na geladeira. Mostrarei para vocês o processo agora. Pessoal, a mesma assadeira que eu assei a massa, eu vou forrar com plástico. Peguei a massa, cortei ao meio e colocarei ela virada assim, a parte cortada para cima. A calda eu coloquei nesse frasquinho para facilitar. Se vocês não tiverem esse frasquinho, vocês podem ir regando com uma colher. Então eu irei deixar a massa bem molhadinha o suficiente, irei apertando para ver se a massa, para não colocar excesso de calda, tá? Se vocês deem uma leve apertada, vocês vão sentir quando a massa estiver no ponto com a calda sem excesso. Então vamos regando para podermos colocar o recheio. Ó, massa bem regada. Conforme eu vou apertando aqui, eu tô sentindo que a massa está regada. Agora nós rechearemos o bolo e colocaremos a outra parte da massa. Pessoal, uma outra dica. Normalmente as pessoas viram a massa do bolo com essa parte assada para cima, só que na hora de colocar a calda não vai penetrar tão bem quanto nessa outra parte cortada. Então eu colocarei essa parte cortada para cima. E agora faremos a mesma coisa que a outra parte. Nós regaremos bem, sem excesso. Iremos sentindo aqui para ver se precisa de mais líquido a massa. Massa bem regada, agora nós iremos cobrir com plástico. Agora eu vou colocar mais um plástico aqui e levar na geladeira por pelo menos umas 6 horas, 6, 8 horas. Se vocês fizerem à noite, deixe até o dia seguinte, tá bom? Mas deixem, esse recheio necessita de geladeira para se estabilizar no bolo. Caso contrário, vocês não conseguirão montar esse bolo depois, não conseguirão colocar uma cobertura, uma decoração. Então, precisa ficar um bom tempo na geladeira. Bom, já desenformei o bolo. Agora eu irei passar uma camada leve do próprio recheio. Eu passarei como cobertura também, para poder jogar as raspas de chocolate. Pessoal, delicadamente vocês passarão na lateral do bolo. Esse bolo, como vão raspas de chocolate, e essa cobertura é uma cobertura sensível que não aceita bico de confeitar, então realmente é mais para as lascas de chocolate mesmo, né? Chocolate branco que nós iremos jogar depois. Então procurem nivelar mais ou menos o bolo, tá? Mas ó, passando com delicadeza, porque a cobertura, ela, como eu falei para vocês, ela não é para utilizar em bico de confeitar. Vocês passarão por toda a extensão do bolo. E depois de passar por todo o bolo, essa cobertura aqui, eu irei mostrar para vocês as raspas de chocolate. Eu fiz questão de mostrar para vocês as imperfeições na hora de passar aqui o creme, para demonstrar que as raspas de chocolate depois cobrirão todas esses detalhes, esse mau acabamento aqui, tudo será coberto. Agora, ou com um raspador, esse daqui é um cortador de queijo na realidade, vocês poderão vir raspando o chocolate, fazendo esses detalhes aqui. Vocês poderão, para quem não tiver, poderão ir cortando com uma faca, raspas bem fininhas. Com um cortador de legumes desse tipo, vocês também conseguem, ó, vocês conseguem tirar.
tá? Vocês podem fazer as lascas que vocês quiserem. Se tiver muito frio, vocês podem levemente colocar essa barra de chocolate numa chama, deixar a barra de chocolate alta só para dar uma esquentadinha, para ficar mais fácil e vocês poderem tirar raspas maiores também do chocolate. Aí vai do gosto de vocês, tá bom? Com um raspador desse, esse daqui é próprio para chocolate também, para vocês rasparem, ó. Vocês inclinam e vão puxando, eles sairão ondinhas. Quanto mais mole estiver o chocolate, mais ondas mais perfeitas ele irá fazer. Pessoal, a lateral também, ó. Na lateral vocês também conseguem tirar essas raspas de chocolate. Fica fácil também de vocês tirarem, ó. Mesma coisa com esse raspador, com o cortador de queijo. Olha só. E volto a dizer, para quem não tiver, uma faquinha também será suficiente para vocês retirarem essas lascas de chocolate. Então esse é o resultado final do bolo. Recomendo a vocês que deixem esse bolo na geladeira, porque ele é um bolo bem delicado. O recheio necessita de refrigeração, então tirem da geladeira só a hora que vocês forem servir mesmo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like, que nós sempre traremos receitas descomplicadas e deliciosas para vocês. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Tchau!